pastores que estão no ativo ou na reforma, mas que não têm outro meio de sustento. Então, este euro semanal que vamos consagrar, em conjunto com os euros missionários de outras igrejas, vão ajudar no sustento então, destes servos que dedicaram a sua vida ao Senhor. Vamos então, enquanto ouvimos o instrumental. Nesta missão que temos de dar o euro ao Senhor para aqueles que, pelos missionários, pelo trabalho que eles fazem tanto, Senhor, e precisamos tanto de missionários. Pai, que tu sejas com tudo que eles fazem, Senhor, que este dinheiro sirva para nos ajudar, Senhor. Perdoa-nos se não podemos dar mais, Senhor, mas tu sabes e conheces a nossa vontade, Senhor. Sei com a tua igreja agora decidida, Senhor, que com o culto que vai receber-se, e abençoa-nos a todos que estamos aqui e a nossos familiares. Pois tudo isto peço e tudo que eu agradeço. Em nome de Jesus. Obrigada. Antes de continuarmos, só para lembrar que no próximo sábado vamos fazer a limpeza geral da igreja. Então, a partir das 9 horas estaremos aqui reunidos. Quem puder vir ajudar um bocadinho de manhã, um bocadinho à tarde ou o dia todo, os irmãos ficam-se à vontade de se juntar a nós a partir das 9 da manhã. Tragam as suas luvas, os seus instrumentos e em conjunto vamos fazer então a limpeza geral. Hoje iremos abordar a importância da intercessão. Orarmos uns pelos outros, pedir a Deus pelo irmão que está ao nosso lado, pelas necessidades de um vizinho, de um familiar que não conhece a Deus. Orar a favor de outra pessoa é uma demonstração de amor e preocupação. É algo que fortalece a nossa fé, faz-nos alinhar com a vontade de Deus, conforme nos diz em Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Também em Ezequiel 22:30 nos fala que Deus procura quem intercede. Procurei um homem entre eles que pudesse erguer um muro e pôr-se na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não os destruísse, mas não o encontrei. Ainda em Mateus 5:44, exorta-nos a orar pelos perseguidores, enfatizando o chamado à intercessão. Portanto, somos chamados a orar, não só por quem conhecemos ou por quem gostamos, mas também por aqueles por quem temos mais dificuldade em orar, na verdade. A intercessão fortalece-nos a nós próprios também e faz-nos ser bênção para os outros. Por isso, vamos entoar com o hino 304, um vaso de bênção. Vamos cantar as estrofes 1 e 4. Sim.
guardar. Não podemos guardar esta bênção só para nós. Temos o dever de a partilhar com os outros. Temos o dever de partilhar as bênçãos que Ele nos dá diariamente. É isso que vamos cantar, com as bênçãos, com o hino 329. Quem puder ficar de pé. Vamos entoar as estrofes 2 e 4. Mesmo assim lhe ofereço, para a altura que há, mais amor, mais serviço, mais entrega e compromisso, mais clamor, mais gemido, pelo preso, pelo perdido, pelo enfermo, pelo convicto, mais clamor, mais gemido, até o dia em que o aprendiz orará o inexprimível. É isto a intercessão. Intercessão gera união. É o que vamos agora cantar neste novo hino 381. Jesus, pastor amado, faz-nos ser somente um. É isto que nós aprendemos. Luz
nosso Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado pelo privilégio que nos dás podermos participar voluntariamente para a tua obra. Senhor, obrigado por nos deste essa possibilidade de o fazer. Que esta coleta que foi levantada possa ser bem utilizada para o teu serviço, para a tua obra. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Para entregarmos a palavra ao nosso Senhor. Bom dia, irmãos. Antes de qualquer coisa, do texto da mensagem e da pregação, hoje nós vamos louvar a Deus. É um dia muito especial na vida de Cristóvão, que eu brinco com ele, que não é Colombo, não é? Mas ele descobriu a Aldenice 34 anos atrás. Então, Cristóvão Severino do Souza e a nossa irmã Aldenice Guedes da Silva completam 34 anos de vida hoje. E eu vou chamá-los aqui à frente porque eles são os heróis. Hoje em dia, quando nós vemos alguém completar 5 anos, puxa vida, tudo isso, então 34, nós temos que louvar bastante. E eu vou chamar o casal aqui à frente, nós vamos orar por eles, agradecer a Deus por esse tempo a dois. Então, Cristóvão, irmã Aldenice, venham aqui, nós vamos orar pelos irmãos, louvando a vida dos irmãos, e depois sim, vamos ler o texto da mensagem. Mas nós temos que nos alegrar com os que se alegram, como diz a Escritura, mas também temos que chorar com os que choram, essa solidariedade. Eu queria que eles fiquem aqui, e antes de qualquer coisa, eu quero ler o texto que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. Amor não se conta, amor vive-se. E são 34 anos de vida hoje. Nós vamos louvar a Deus por isso. Lógico que, como fala dos rios aqui, eu lembrei logo do meu rio Amazonas, do meu rio Negro, lá em Manaus, aquela quantidade toda de água que vai desembocar lá em Belém, formando a Pororoca, aquela confusão toda, mas mesmo assim o amor não se apaga. Eles passaram por lutas, por dificuldades, por aflições, mas estão juntos, celebrando o amor. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar pelo nosso irmão Cristóvão, pela nossa irmã Aldenice, louvando a Deus por esse exemplo. Pai, nós queremos render graças a Ti. Queremos louvar o Teu nome, Te agradecer pela vida do Cristóvão, pela vida da Aldenice, Te agradecer pela união deles, porque em Ti eles são uma só carne, porque em Ti eles edificaram o seu lar, e por isso hoje nós estamos aqui agradecendo por 34 anos de vida a Deus. Pedimos, Senhor, que Tu continues a abençoá-los, que Tu continues a guardá-los, e que muitos mais anos eles possam celebrar juntos, testemunhando da Tua graça, manifestando a Tua misericórdia e sendo exemplo do Teu amor para com a igreja, um amor que perdura, que jamais acaba, apesar das lutas, apesar das adversidades. Quando nós somos edificados em Ti, Senhor, quando nós nos deixamos edificar por Ti, nós seguimos a caminhar
Abençoa o Cristóvão, abençoa o Denise, continua a abençoá-los na união deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Depois eles vão pagar o churrasco para nós. Agora sim, vamos lá para o livro de Efésios, irmãos, capítulo 6. Hoje terminamos o livro de Efésios. Foi uma longa jornada. E vamos concluir hoje. E aí depois nós vamos começar a estudar a vida dos apóstolos. Vou fazer, prometo, apenas 13 mensagens sobre os apóstolos. Os irmãos devem estar perguntando por que 13? Porque a primeira vai ser a introdução, respondendo por que 12. Porque Jesus podia ter chamado 4, 3, 2, ele chamou 12. Qual o objetivo disso? Por que ele chama 12? E aí depois nós vamos ver cada um deles. Eu perguntei no ano passado quem foi o primeiro, tem que os irmãos ficaram olhando assim. Então eu vou começar a mensagem sobre o primeiro apóstolo chamado por Jesus. Eu vou dar o nome do irmão dele, aí os vão saber quem é. O irmão dele chama Simão, que depois foi apelidado de Pedro. Tá bom? Então, o primeiro é o irmão dele. Foi o primeiro missionário. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 6. E a partir do versículo 18, nós vamos até o final do texto. E os irmãos viram que falou-se muito de oração aqui. E o texto diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazer. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos parar. Pai, nós queremos te pedir humildemente que o Espírito Santo, ele nos ilumine, ele nos esclareça o Cristo, para que nós possamos explanar e para que nós possamos ser desafiados por Ele e para que nós coloquemos em prática, que nós possamos viver a palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim dessa magnífica carta. Essa, juntamente com a carta aos Romanos, é todo o fundamento teológico de Paulo. Se os irmãos notaram, ela termina como ele começa, desejando a paz e a graça de Deus à igreja. Mas o texto vai muito mais além e é muito mais bonito, porque ele começa a falar de oração logo após ele falar do conceito da luta que a igreja enfrenta e da armadura do crente, de como nós devemos estar preparados para viver o dia a dia. E hoje eu quero concluir os estudos que nós fizemos em Efésios e com o seguinte tema:
em comunhão. Viva em comunhão. Talvez os irmãos perguntem, mas onde esse texto fala de comunhão? É muito interessante, que eu acho que pela poesia, em algum momento a Zélia falou que tem a oração, ela é a mais profunda forma e expressão de comunhão, ela nos une uns aos outros. Mas olhando para esse texto, olhando o que Paulo diz no final da sua carta, e sabe o que eu percebi? Foi muito difícil preparar essa mensagem por um aspecto. Quase todos os comentaristas do livro de Efésios terminam a sua análise do texto no versículo 18. E ficam os outros versículos. Como é que a gente estuda isso se ninguém fala sobre isso? Né? Então, mas lá eu consegui encontrar algumas informações em que são bem preciosas. Mas olhando para esse texto, o que nós aprendemos com ele e o que ele nos ensina no sentido dessa vida em comunhão? A primeira lição que o texto ensina é que a comunhão me faz, vejam, que eu devo interceder por mim e pelos meus irmãos. Interceda por você e pelos seus irmãos. Veja o versículo 18, como ele é muito bonito. E depois partimos também já para o 19. Veja, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Coisa interessante, não é? Você vai orar, oração, súplica, perseverança, manter persistência quanto tempo? Nós investimos em oração. Eu já pedi do Senhor, ele não me respondeu, mas ele sabe o que eu já pedi. Nós persistimos. Somos chatos com Deus. Eu não sei quantos de vocês gostam de música popular. Eu gosto tanto da música popular portuguesa como da música popular brasileira. Eu não vou dizer a frase que o cantor diz, porque ela tem uma expressão um tanto jocosa. Mas Zeca Pagodinho, ele tem uma canção muito interessante. Ele fala de tudo aquilo que nós fazemos, ficar colocando o nome de Deus. Deus de Pai, Deus de ouça, Deus aquilo. Mas nós usamos tanto o nome de Deus, mas às vezes esquecemos de interceder a Deus, de suplicar as bênçãos de Deus, de colocar os nossos irmãos no altar e no trono da graça de Deus. Esquecemos de entrar na presença do Senhor em oração. Mas é engraçado como nós dizemos, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde. Como foi o dia? Foi bom, graças a Deus. Mas quando nós paramos para orar, para estar em comunhão com Deus? Eugene Peterson, ele diz que oração é a nossa resposta a Deus. Ele diz assim, Deus nos convoca e nós respondemos através da oração. O meu querido amigo Caio, ele diz que oração é a maneira mais subversiva que há, porque nós tramamos contra a vida das pessoas. Às vezes a pessoa nem quer, mas nós estamos orando por ela. Deus toma conta, guarda, Deus faz isso, Deus transforma o coração daquela pessoa e a pessoa vai viver a vida do seu jeitão. E a gente está aqui suplicando por ela. Nós não tivemos na oração. Nós oramos a Deus. Notem, o momento mais angustiante de Jesus, ele pediu que orassem por ele. Lembra? Ele celebrou a ceia, terminou de celebrar a Páscoa
ele vai para o Monte das Oliveiras, e aí ele chama aqueles que eram mais próximos dele, chama 4, e diz assim: ficai aqui, e vigiai, velai comigo. E ele se afasta um pouco para continuar orando. Ele volta. O que ele estava fazendo? Dormindo. Às vezes nós somos assim. Você já tentou orar pela noite? Você começa a orar, aí dá um amém de manhã, né? Amém. A gente começa a orar e dorme. É coisa impressionante. Nós não temos o hábito da oração e ficamos chateados com quem ora e passa tempo orando, porque nós achamos que essa pessoa se torna muito chata, que a oração dela é cumprida, nunca mais acaba. Mas quem ora brilha, quem ora faz as coisas acontecerem. E Paulo ensina aqui que nós devemos orar por nós, ser perseverantes em oração, por nós e pelos nossos irmãos. E aí ele diz assim: orai por mim, para que eu possa também falar o que convém sobre Jesus Cristo. Para que eu seja, notem, ele diz que a oração tem a capacidade de nos fazer falar acerca de Jesus de modo correto. Não é isso que ele diz? Ou eu estou enganado? E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos pedindo para que sejamos capacitados por Deus para fazer aquilo que devemos fazer, para dizer aquilo que devemos dizer de modo correto. Nós somos perseverantes em oração. Os irmãos já atentaram para Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Eu já vi muitas mensagens sobre esse texto e confesso, pouca gente falou sobre a questão da oração. E o texto é sobre oração, sobre persistência na oração. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos insistir e persistir na oração. Você tem feito? Tem insistido e persistido? Teve um homem que orava assim: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus deu para ele. Não no sentido dele se tornar o governante da Escócia, mas para que ele pudesse ganhar a Escócia do Senhor Jesus. Você tem orado? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem pedido pelos seus irmãos? E aqui entra a segunda realidade que o texto me ensina. Primeiro, eu tenho que orar por mim e pelos meus irmãos. Segunda coisa, está no que Paulo diz: e orar por mim. A comunhão, ela gera confiança para que eu possa pedir aos meus irmãos que orem por mim. Comunhão gera confiança para que eu possa chegar para meus irmãos e dizer: olha, eu estou passando por essa situação e eu preciso que você ore pela minha vida. Uma das coisas mais tristes que eu ouvi na minha vida, no meu ministério pastoral, e eu já estou na estrada há bastante tempo, há 30 e poucos anos, foi uma pessoa que disse assim: pastor, sabe por que eu não peço oração? Sabe por que eu não partilho as minhas dificuldades?
no dia seguinte, todo mundo vai estar sabendo e vasculhando a minha vida. Sabe o que ela disse assim? De modo claro. Nós não somos de confiança. Nós não guardamos confidências. Coisa triste. Pediram uma vez para eu falar sobre aconselhamento. Estava sendo sondado até para dar umas aulas e fui preterido. Não, ele não serve. Porque eu disse assim, confissão em gabinete pastoral, ou confissão seja em qualquer lugar, é sagrado. A gente não pode sair ninguém. Porque se eu contar, eu corro o risco de ser preso. É sagrado. E eu falei isso numa reunião de líderes. O dia que alguém processar vocês vão parar com essa mania de alguém chegar no gabinete, falar que pecou, falar que adulterou, falar isso e aquilo, você chegar no púlpito e dizer aqui tem gente adultéria, aqui tem gente isso, vamos orar, faça aquela. Vocês já ouviram oração jornal? A oração telejornal. Senhor, toma conta do Alfredo, porque ele está adulterando. Ele está passando um momento difícil na relação dele. Isso é pecado. Isso é crime. Por isso nós não partilhamos as nossas dores. Mas Paulo diz assim, tenha coragem de pedir aos seus irmãos, orem por você. Tenha coragem disso. A verdadeira comunhão, ela vai fazer isso. Primeiro, ore por você, pelos seus irmãos, de modo indistinto. Agora, peça oração aos seus irmãos. Partilhe as suas dores com os seus irmãos, as suas alegrias e as suas dores. Terceira realidade. Eu prometo que meio-dia eu acabo. Quando tocar a sirene, a gente acaba. A terceira realidade, veja, versículo 21 e 22. Para que saibais também a meu respeito o que eu faço, de tudo vos informará Tico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. A comunhão, a verdadeira comunhão, ela faz com que nós testemunhemos, que nós prestemos o relatório, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu. Eu vou orar, olha irmãos, eu quero que orem, que eu estou precisando do trabalho. Eu começo a trabalhar, não digo para ninguém. Passado um ano, chega alguém e diz, olha, eu continuo orando para você ter um trabalho. Ah, mas você não. Por quê? Eu estou trabalhando, vai fazer um ano. Por que você não disse, eu continuo orando aqui? Você já está trabalhando? Quando nós pedimos, nós também devemos chegar e dizer, olha, querido, precisa mais, aconteceu, Deus respondeu a oração. E quando nós principalmente colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, partilhamos com alguém que nos é querido, íntimo, chegado, esse outro, eu falei que quando nós oramos, pelo Cristóvão, pela Aldenice, eu disse que nós devemos nos alegrar com os que são. Mas também devemos chorar com os que choram. Se alguém chega a partilhar as suas dores, eu vou chorar com ele, eu vou me angustiar com ele, eu vou ficar preocupado com ele. E quando ele tem a resposta, ele diz, olha, aconteceu isso, gera consolo no coração. Traz consolo, conforto. E
Paulo diz, preste relatório. Eu estou mandando isso. Não é porque eu quero dizer que eu sou. Não, mas é para promover alívio na vida de vocês. Para que vocês saibam que está tudo bem. Ele vai contar tudo. As alegrias, as tristezas, mas vai levar consolo ao vosso coração. Nós estamos fazendo isso uns com os outros. Partilhando, dizendo, olha, eu quero tranquilizar você. Por isso. Então, primeiro, ore por você e pelos seus irmãos. Segundo, peça orações específicas. Partilhe as suas dores com seus irmãos, suplicando a oração. Terceiro, partilhe a resposta e promova o consolo. Quarto e último, passei um ponto, hein? Geralmente eu falo só 3. Deseje as bênçãos de Deus. Olha como é que termina, cara. Já viram? Pai, seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus. Eu não vou discorrer sobre paz e graça, porque nós começamos a primeira mensagem, trabalhamos na segunda, falamos muito sobre o que era paz, sobre o que era graça. Mas o que Paulo está dizendo, aqueles irmãos em que está dizendo para nós assim, deseje as melhores bênçãos de Deus para os seus irmãos. Paz é integridade, a pessoa está inteira, não está quebrada, não está ansiosa, ela está de pé íntegro, saudável. Graça é esse amor que se manifesta na testemunhemos e consolemos os nossos irmãos. Desejemos o melhor, as bênçãos de Deus aos nossos irmãos. Bem? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor manifestado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina, que nos conforta e nos consola. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela família que nós podemos ser. E agora, Pai, nós te pedimos, despede-nos para os nossos pais. E que o amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Filho seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.